Muito boa tarde, irmãs auxiliares. Nós estamos aqui com muito entusiasmo nesta primeira transmissão online, ao vivo, para as irmãs auxiliares. Hoje vamos ter o gosto de ter connosco o irmão Jean-Marc e a sua esposa, Francesca, que nos vão dar algumas apresentações bastante proveitosas para todas nós, com certeza. Nós vamos começar por também ouvir agora um hino que nos vai inspirar também para esta nossa sessão. Só em Jesus eu esperarei, a minha força, luz, canção. Perante a dor, a rocha é, na tempestade firme chão. Tão grande paz, tamanho amor, em tudo é consolador, em nada mais recearei, neste amor eu firme estou. Só em Jesus que veio a nós, mostrando amor e retidão. Homem se fez, o Filho de Deus, provou a dor e rejeição na dura cruz onde morreu no meu Ele tomou, na sua morte eu viverei. Na escuridão daquela cruz, o peso do mundo ele tomou, mas ressurgiu, gloriosa luz, o meu Jesus ressuscitou. E a vitória conquistou, da maldição me libertou. Hoje eu sou seu e ele é meu, porque o seu sangue me comprou. E até voltar ou me chamar, firme em Jesus, aqui estarei. Firme em Jesus, aqui estarei. Abençoada na sua presença. Eu vou ler uma passagem em Mateus capítulo 9, a partir do verso 35, e diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo a multidão, teve grande compaixão deles,
porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, nesta tarde, pelo privilégio que temos de estar aqui, Senhor. Ó Deus, nesta conferência, sabendo, Senhor, que Tu também estás aqui no nosso meio. Obrigada pelo que já temos ouvido nesta manhã, Senhor, e por aquilo que ainda nos vais falar nesta tarde. Queremos pedir a Tua bênção, Senhor, para tudo o que se está passando, e Te agradecemos, Senhor, porque nós também fomos chamados, Senhor, para ser ceifeiros desta seara, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser usados nas Tuas mãos, ó Deus, como instrumentos para que o Teu reino possa crescer, Senhor, e que muitos, ó Deus, possam conhecer a Tua palavra e a Tua verdade. Obrigada, Senhor, por tudo o que Tens feito e que vais fazer, ó Senhor. Muito Te agradecemos, ó Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom é podermos estar juntos, mesmo apesar da distância, e queremos também estarmos muito gratos a Deus por todo este esforço, por todo este trabalho que estes irmãos têm desenvolvido e por termos acesso a estas tecnologias, mesmo à distância nós estamos juntas. E mesmo à distância, nós agora vamos ouvir também uma saudação da Presidente das Auxiliares a nível internacional. Hi everyone. Our International Auxiliary Cabinet chose Matthew 5:16 as our theme verse for this year. In the same way, let your light shine before others so they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. We have opportunities all the time to let our light shine for Jesus. God is making this possible even during a global pandemic. Our light is never to be hidden. Our light is to direct people to Jesus. The purpose of the auxiliary is to assist the Gideons in reaching people everywhere with the gospel. Think about how God works daily in your own life. The things we think about become the things we talk about. A person full of praise for the blessings of God will have opportunities to share that joy with others. This verse says, our good works should cause people to give glory to God. Not just any good work will do that. The world is full of people doing helpful good deeds. As Christian women, our actions and our words should point the way to salvation. Saved people are the ones who will give glory to God. Ladies, you have the privilege and responsibility of letting your light shine before others. Let it shine before hurting people so they will find Jesus. Around the world, we are all working together as a team with the same goals, praying for each other, and letting our lights shine for Jesus. On behalf of the rest of the cabinet, thank you for doing this faithfully. O Ministério das Auxiliares tem sofrido um grande desafio, não é? Estamos com um desafio bastante grande que temos enfrentado, a questão da pandemia. Nós hoje vamos ouvir também algumas mensagens que nos vão ajudar a refletir e a desafiar também a nossa própria prática. Vamos ter agora o privilégio de ouvir o Jean-Marc, que já foi apresentado de manhã, e é o diretor regional para o Ministério dos Gideões na Europa, e vamos com certeza ficar desafiadas e motivadas para este trabalho.
Well, it's my pleasure to be there again just after the lunch this afternoon. Bem, é um privilégio poder estar convosco outra vez após o almoço. I'm a bit surprised to see some Gideons there because usually in the afternoon I speak only to auxiliaries. É um privilégio poder estar a falar e ver aqui alguns gideões, porque normalmente a seguir ao almoço eu falo apenas para as auxiliares. No, Gideons are welcome. Please stay there and stay online. You are concerned also. Não, os gideões também são bem-vindos. Por favor, fiquem, permaneçam aqui, permaneçam online também lá em casa. But you need to understand that I will speak to auxiliaries. Mas precisam de entender que eu vou falar agora para as auxiliares, But maybe also to you. mas também para vocês. Well, you know, auxiliaries are a very important part of our ministry. Sabem, as auxiliares são uma parte muito importante do nosso ministério. And I have to confess that it has not always well been understood in Europe West. E eu tenho que realmente confessar que nem sempre foi muito bem entendido este trabalho das auxiliares no Ocidente. You see, maybe it's also because it has not maybe has been well explained. Provavelmente isto aconteceu porque também não foi bem explicado este trabalho, esta missão das auxiliares. For me, as a Gideon for about 40 years now, I should say that it is an important mistake to not to take care about the Gideon ministry, the auxiliary ministry. Para mim, como Gideão, há cerca de 40 anos, tenho a confessar que realmente o trabalho das auxiliares é um ministério muito importante. In my experience, without auxiliary, there is simply no Gideon ministry possible. This is my mind. Sem o trabalho das auxiliares, a missão dos gideões não é possível. If you remember, in the very beginning of the Gideon in 1899, Se voltarmos ao início dos gideões, em 1899, there was an auxiliary already. já havia auxiliares. And the activity of the auxiliary has evolved and changed during the decade. E o trabalho das auxiliares evoluiu e mudou ao longo das décadas. And I have to say that it's a question of culture. It can be a bit different from one country to another country. Portanto, devo esclarecer que isto depende também um pouco da cultura. A tarefa das auxiliares depende um pouco de país para país. But we need to remember something very important as Gideon and as auxiliary. Mas precisamos entender uma coisa muito importante, como gideões e como auxiliares. Without our auxiliaries on their knees to pray for us, Sem as nossas as auxiliares de joelhos a orar por nós, the ministry will be on the ground, down. o ministério vai ser subterrâneo, vai andar no chão. Several countries in the recent year, especially in Europe West, have rejected the vision of such an auxiliary ministry. Durante muitos anos, no Ocidente, rejeitou-se um pouco o trabalho das auxiliares. It is maybe not very popular to speak about the auxiliary this way today in Europe West. Portanto, agora já não é bem assim essa visão na But Europa. let me tell you that God's plan didn't change for this ministry and for the auxiliary. Mas deixem-me dizer-vos que o plano de Deus para as auxiliares não mudou. And the word of God is more than ever under attack and question within our churches. Sometimes. E a palavra de Deus e o ministério que Deus tem para fazer está sob ataque nesta época e também nas igrejas. I can tell you, and this is what I saw everywhere, first in my country, but after when I travel. Eu posso dizer-vos que primeiro o que está a acontecer no meu país, mas eu vejo isto em todos os lugares onde vou. This is just like a law. You know, when you have, you remember about the man who saw apple falling from a tree. Isto é como uma lei, como quando o homem que viu a maçã cair da árvore. It was Isaac Newton, if I think. Foi Isaac Newton, And se eu he estou a dizer bem. discovered the law of the gravity. E ele descobriu a lei da gravidade. And there are some physical law in our world. E há determinadas leis físicas no nosso mundo. And what I will tell you, these are spiritual law for the Gideons.
e há leis espirituais para os gideões. First one is the stronger and the more structured the auxiliary ministry is, E a primeira delas é quanto mais estruturado e forte for o trabalho das auxiliares, the more active and developed is the Gideon ministry. mais desenvolvido e forte é o trabalho dos gideões, o ministério dos gideões. A very recent example, not in Europe, in Africa. Um exemplo muito recente, não na Europa, mas em África. You know, as Gideon, we like numbers. Sometimes it's a little Nós, como pity. gideões, gostamos às vezes de números. And recently we receive annual numbers from all the world. E recentemente recebemos números de todo o mundo. And it was a bit difficult for Africa to see the result. E foi um pouco difícil para a África ver os resultados. But in one country, Mas num país, in Ivory Coast, in West Africa, portanto na costa de Ive, they no have oeste da very África, good result in terms of Costa do Marfim. receipt, membership and so on. portanto, na Costa do Marfim tiveram muito bons resultados de membresia e de resultados de And trabalho. one key indicator was the ratio between auxiliary and Gideon in the country. A grande chave, o grande número aqui era um rácio, portanto, uma equivalência muito grande entre o número de gideões e de auxiliares no trabalho ali na Costa do Marfim. In some countries in Europe, there are 10% of auxiliary, 90% of Gideons. It happens. Em alguns países da Europa acontece ter 90% de gideões e 10% de auxiliares. These countries are not working well, I can tell you. E se acontecer isso, nesse país não vai funcionar muito bem. Coming back to Ivory Coast, there is 50-50. Voltando para a Costa Rica, para a Costa do Marfim, estamos a falar de 50-50. 50 And de homens, this 50 was de one mulheres. of the reasons of the success of this country today, and we saw it through numbers. E esse é a razão também do sucesso naquele país. I should tell that the higher the Gideon auxiliary percentage is, the best result can be found. Posso dizer-vos que encontramos os melhores resultados quanto mais equitativa for esta percentagem de gideões e de auxiliares. You can say this is a law at the camp level. Podemos dizer que isto é uma lei a nível do campo local. If a camp has a good number of auxiliary in the membership, it is a good camp. Se um campo tiver um bom número, um grande número de auxiliares nesse campo, então é um bom campo. Take care. I don't speak only about numbers of people record, but people there and working. Mas prestem atenção, não é apenas o número de inscritos nesse campo, é a trabalhar nesse campo, de auxiliares a trabalhar no campo. And this is also a reality at the country level. E isso também é uma realidade a nível do país. Let me tell you something else, which is a very important rule for the Gideons Deixem-me dizer-vos mais alguma coisa, que também é uma lei importante para os gideões. and for auxiliary, because I'm speaking to E auxiliary. para os auxiliares também, porque eu estou a falar para os auxiliares. When auxiliary are consulted about a project in a camp or in a country, the projects are flourishing and blessed. Quando as auxiliares se concertam, se unem num determinado projeto a nível do campo, então esse campo floresce, esse campo cresce. Let me tell you that sometimes there are some sad events in a Gideon ministry. Às vezes acontecem determinados eventos mais tristes no Ministério dos Gideões. And it happens, you have to close a camp because the number is not there and the camp is dying. It happens, you know. Às vezes acontece do número ser tão baixo e não está a haver atividade no campo e ter de se encerrar um determinado campo. This is very rare in Portugal and I thank you about this. I want to know. E isto é muito raro em Portugal e eu agradeço-vos por isso. But it happens. But I can tell you that it never happens in a camp where there is at least one auxiliary praying for the Gideons. Never. Mas eu devo-vos dizer que isto nunca acontece num campo em que há pelo menos uma auxiliar a orar pelo trabalho dos gideões. And this is the reality and we need to take care about this. E isto é a realidade e nós precisamos de prestar atenção a isto. Auxiliary are also, I should say, women of prayer and personal witnessing. Portanto, as auxiliares são mulheres de oração e de testemunho pessoal. You know, this seems to be like a sentence you hear and you hear for years, maybe. Talvez isto seja uma frase, um chavão que ouvimos e é repetido ao longo dos anos.
So let me give you a personal example about this. Mas deixem-me dar-vos um testemunho pessoal acerca disto. I am so thankful about all the auxiliary who are praying for me each day, each week, and even today, the auxiliary praying for this meeting all over the Eu world. sou tão grato a Deus pela quantidade de auxiliares que têm orado por mim ao longo dos anos e mesmo hoje estão a orar por mim acerca desta conferência. In 2016, I was traveling to the States for the international convention, Em 2016 eu estava a viajar para os Estados Unidos por causa de uma conferência internacional and I was supposed to spend 2 weeks before to do a faithful rally, what we call a faithful rally through the States. E era suposto eu estar 2 semanas antes para fazer um rally, um tour, digamos assim, pelo país para na distribuição de novos So testamentos. I explain you quickly. It is falar. a sort of trip through a state, and you are doing meetings in the morning for breakfast, for lunch, for dinner, just to speak about the Gideon, just to get money for the international convention. Ok. E neste rally, neste tour que era suposto fazer, portanto, basicamente não é conferências, mas reuniões e de levantamento também de fundos para esta conferência e para os Gideões. So I was very pleased, and I was very happy to be there and to meet with so much people around Pennsylvania. It was in Pennsylvania. Isto era na Pensilvânia e eu estava muito feliz por poder estar ali com tantas pessoas diferentes e partilhar It um seems pouco. like a pleasure travel for me, not a spiritual travel, maybe. This was the problem. E pareceu-me na altura quase uma viagem de lazer e não uma missão espiritual que eu estava ali para fazer. I went from Paris to New York. Eu viajei de Paris para Nova York. I recommend never to go to New York in summer. It's a very bad time to travel to New Eu York. recomendo nunca ir para Nova York no verão porque é um tempo terrível. And then I have to take a plane from New York to Pittsburgh. Então depois eu apanhei um avião de Nova York para Pittsburgh. And the year before, I lose all my luggage in New York. No ano anterior eu tinha perdido toda a minha bagagem em Nova York. So I was very careful, I can tell you about my luggage. Então desta vez eu estava muito atento acerca da minha bagagem. I went into the plane was 5 hours late first. Eu cheguei ao avião, mas o avião estava com 5 horas de atraso, primeiro. Everything was okay, I was in the plane, we begin to move. Portanto, tudo estava ok, eu estava dentro do avião, o avião começou a andar, But there was a big storm on New York. mas houve uma grande tempestade em Nova York. And it took us 3 hours just to go to the place we were supposed to go up. E levou-nos cerca de 3 horas para ir daquele sítio onde estávamos até ao local onde o avião ia descolar. So it was already 8 hours gone. Então já tinham passado 8 horas. And suddenly the pilot say, I'm sorry, you are in the plane for 3 hours, it's too much, you have to go back to the gate, we cannot go up. E de repente o piloto diz assim: bem, estivemos no avião por 3 horas, é demasiado tempo, temos que voltar para trás. Não Nobody podemos was very arrancar. happy, so we go back to the gate. E ninguém estava satisfeito, tivemos de voltar outra vez para o porão. And they told us, now everybody has to leave the plane. E eles disseram: agora toda a gente tem que deixar o avião. And we asked, what about our luggages? E toda a gente perguntou: então e agora as nossas bagagens? Oh, you will receive it after. Vocês receberão as bagagens depois. The problem, I was leaving Pittsburgh and traveling for 2 weeks. O problema é que eu estava a deixar Pittsburgh e ia andar a viajar por 2 semanas. It took me 20 hours in total just to find a plane to be able to go to Pittsburgh. 20 hours. Levou-me cerca de 20 horas só para conseguir encontrar um avião I was para sair de Pittsburgh, not able to find my para ir para luggages. Pittsburgh. Eu não conseguia encontrar as minhas bagagens. I was not able to join the man who was waiting for me in Pittsburgh. Eu não consegui encontrar-me com a pessoa que estava à minha espera em Pittsburgh. There was only technical problem to join him. Foram só problemas técnicos para conseguir And I make it short, but encontrar-nos. suddenly a man came to me. Mas de repente um homem veio até mim. He found that I was very in trouble. Ele percebeu-se que eu estava realmente atrapalhado And he just told me this. He told me, don't worry about your luggages. e ele apenas me disse isto: não te preocupes com as tuas bagagens. There's no plane for Pittsburgh from now to tomorrow. Não há avião para Pittsburgh até amanhã. So you will take this plane. Portanto, tu vais apanhar este avião. Your luggages will be in this plane. A tua bagagem vai estar And neste when you avião. will arrive in Pittsburgh, you will find your luggages. Quando tu chegares a Pittsburgh, tu vais encontrar as tuas bagagens. So finally I find a place. He took me through the airport. I sleep, and the day after I recover everything. And I was just in time, a quarter before the first meeting. Portanto, então no dia eu consegui arranjar um sítio para descansar, etc. E depois no dia seguinte eu apanhei o avião e cheguei ao destino a quarter before?
apenas um quarto de hora antes. I was not shaved, I was nothing. Eu não tive a oportunidade de me barbear, nem de nada disso, mas cheguei um quarto de hora antes de começar a primeira reunião, como estava previsto. But I talked with a man who was taking care of me at the airport in Pittsburgh, and he told me this. Mas assim, The man who was supposed to take me in Pittsburgh explained me something. mas o homem que era suposto estar me encaminhar para Pittsburgh no aeroporto, que estava à And espera he em told me, Pittsburgh, you send me a message on my record machine home. I receive it when I came back from the airport. You were not there. So he received my record message. portanto, este irmão, ele diz que recebeu uma mensagem no gravador quando veio do aeroporto. And when I discovered you were in trouble, I asked to the state president auxiliary to pray for you. E então, quando eu percebi que o irmão estava em apuros com a situação no aeroporto, eu pedi aos auxiliares, à presidente das auxiliares para orar. And all the auxiliary began to pray about my situation. E ele também começou a orar acerca da situação. And it was exactly the time the man came to me and tell me, you don't worry, you will find your luggage and so on and E so foi on. exatamente nessa altura que chegou aquele homem e que disse: não se preocupe com o avião, não se preocupe com as bagagens, apanhe este avião, as bagagens estarão lá. So let me tell you, your prayer are really welcome and needed for the Gideon Deixem-me ministry. dizer-vos, as vossas orações são mesmo bem-vindas e necessárias. We need to be witnessing for the Lord. I told you this morning. We need to be. Witnessing. Witnessing. Witness, sorry. Nós precisamos de testemunhar para Deus. And you see, auxiliary are a very important part of this witnessing program. E as auxiliares são uma peça fundamental neste processo de testemunhar. I think we are not so bad in my country about witnessing. We work on this for years and years. Eu penso que no meu país não somos assim tão mal na questão do testemunho, de dar o testemunho. Nós temos trabalhado nisto há anos e anos. My camp is not a very big camp, but last year we buy more than 1,000 personal New Testament to witness and to give. 1,000. So we were happy. O meu campo não é muito grande, mas o ano passado nós comprámos cerca de 1000 novos testamentos para testemunho pessoal, para dar pessoalmente. Each time we meet together, we have things to explain about witnessing. Sempre que nos juntamos, nós temos coisas para falar acerca de testemunhar. And let me tell you that the most interesting testimony mostly came from auxiliaries. E deixem-me dizer-vos, a maior parte dos testemunhos e das histórias mais marcantes vem das auxiliares. And as Gideon, we need our auxiliary to boost us in witnessing. E como Gideões, nós precisamos que as auxiliares nos estimulem neste processo de testemunhar. You know, we quickly lose our reflex when we don't travel for a long time. Nós rapidamente perdemos os nossos reflexos quando nós não viajamos durante muito tempo. We always say in France that when you travel, you need at least 10 New Testament with you. 10, it's a minimum. É uma coisa que nós dizemos em França, que é quando nós viajamos precisamos de pelo menos 10 novos testamentos connosco. Yesterday we were near a guy in the plane, a Frenchman going to Portugal. Portanto, ontem, yesterday? Ontem estava, portanto, no avião e havia alguém também from France, traveling to Portugal. Havia alguém francês a viajar também para Portugal. And I was quite tired yesterday, and I sleep in the plane. Mostly. E ontem eu estava cansado e também dormi no avião. So just before we land, we begin to speak with him, and mostly my wife. She was on the other side. E pouco antes de aterrarmos, eu falei com este homem e também a minha esposa, que estava do outro lado, também falámos um pouco com este homem. I have always at least 1 or 2 New Testament, in French and in English, but I was not supposed to give him. I was not so enthusiastic to give it. Eu normalmente tenho sempre 2 Novos Testamentos, um em francês e um em inglês para poder dar, mas eu ontem não estava assim com tanto ânimo para poder dar um Novo Testamento. Probably I was not spiritually ready to give it. Talvez eu não tivesse espiritualmente preparado para dar, estava cansado. But my wife was ready. Mas a minha esposa estava pronta. And she talked, and he was talking about the death of his father because of COVID, very sad thing. E este senhor estava a falar acerca da morte do pai por causa de Covid. And she was providing a New Testament to him with some word, and he was so happy to get E a minha esposa proporcionou-lhe esse Novo Testamento e ele ficou tão feliz.
We were stopped at the door of the plane, going out, because the police was there was a file, so they asked us to Nós wait. parámos à porta, estávamos parados à porta do avião porque houve ali um conflito, houve ali uma situação e tivemos que ficar ali um pouco parados à frente do avião. So I discussed a bit with the young lady from the plane, and it was very pleasant. E eu falei um pouco com a jovem ali do avião. Usually I always give a New Testament in plane. E normalmente eu sempre dou um Novo Testamento no avião. I was not so fine, so Mas ontem eu não estava assim tão... my wife behind me is a gift too. Mas a minha esposa atrás de mim deu 2. And she asked me, I have no more. Do you have some? Yes, I have. E ela perguntou-me, tu não tens mais? Eu não tenho mais. Now we need our E eu tinha para lhe dar. auxiliary to boost us about the personal witnessing. It's really important, and it's your and our responsibility. E então eu digo-vos isto, nós precisamos mesmo do trabalho das auxiliares para nos estimularem nesta tarefa de testemunhar e de partilhar. Really, prayer is something very important. A oração também é algo muito importante. And let's have a look to a good example of organizations that we have been working for years in France and in Switzerland. Deixem-nos olhar então para algumas organizações, 2 organizações que temos vindo a trabalhar na França e também na Suíça. And this is coming, it is a sort of prayer chain all over the country. Isto é uma espécie de oração em cadeia em todo o país. It is coordinated by the auxiliary trainer, which is for 2 or 3 camps. Isto é, portanto, organizado pela formadora das auxiliares. So there is a sort of collect each month of prayer subjects. Portanto, todos os meses são recolhidos os assuntos de oração. And every month they submit request for the camp to the auxiliary trainer from the camp. E todos os meses fazem... E todos os meses os campos então entregam estes pedidos, esta recolha que fazem e entregam à formadora. So the auxiliary trainer is collected everything and she's sending it to the national level. Então esta dirigente, não é, digamos assim, recolhe estes pedidos e envia a nível nacional. And so all this subject can be compiled all together for the country, and there are subjects collected from all over camps for the country. E, portanto, então reúnem estes assuntos e são recolhidos e depois faz-se uma triagem e temos o comum em todo o país. For example, in my camp this morning there was a prayer meeting. Por exemplo, no meu país hoje houve uma reunião de oração. But we were able to share with subjects from the camp around my camp because we received the prayer subjects through this program. E podemos orar também pelos assuntos dos campos à nossa volta, porque recebemos essa informação, esses pedidos chegaram até nós. And each month we received the subject for all the area around our camp. E todos os meses nós recebemos esses pedidos dos campos à volta do nosso, e esses temas. So it's a chain through camps and it goes back to the camp. Portanto, é uma cadeia entre campos e volta novamente ao nível do campo para poderem orar e partilhar essa preocupação. But there is something more, that the most important subjects are going to the national level and are dispatched after at the national level. Some of them, the most important. Os assuntos mais importantes vão para a cadeia a nível nacional para que todo o país ore sobre aqueles assuntos específicos. So you see, this sort of chain is not so easy to make practical because there are always difficulties, mostly with the Gideon. But it's very interesting to do it. Esta cadeia nem sempre é muito fácil de organizar e de concretizar, mas é muito importante fazê-la. Yes, and all camps, so they have so. So you see, this is a sort of wheel. We explain you the principle. Isto é uma espécie de roda e eu vou-vos explicar o princípio associado a ela. So what I tell you, the auxiliary trainer is there and she received local camp prayer. Portanto, a treinadora das auxiliares, a formadora das auxiliares, recolhe dos campos então estes pedidos, estas preocupações. And all these trainers, there are several trainers in a zone, and there may be several zones in the country, so it may be a lot of trainers. Ok, há várias, portanto,
treinadoras ou formadoras em vários grupos no país, e então cada uma recebe dos campos à sua volta e vai passando para cima. And it gives this. Ok, e dá uma recolha, digamos assim, de pedidos de oração, de preocupações de oração, quando vemos à escala de um país, será uma coisa assim do género. And you have here a country chaplain who coordinates every prayer subject and dispatches the very important one. Portanto, temos o capelão nacional, a capelã, sim, estamos a falar de auxiliares. A capelã nacional recebe, portanto, todos estes pedidos e depois coordena os mais importantes e faz-los seguir para a cadeia abaixo, não é, digamos. Well, this looks like a Gideon organization, isn't it? Isto parece uma organização de Gideões, não é? It's paper, well written and so on. And I hear you. Está muito bem organizado, muito... Let me give you an example about the way to use it now. Deixem-me dar-vos um exemplo prático de como usar esta 6 years ago, I was in a meeting, only Gideons. Há 6 anos atrás eu estava numa reunião só de Gideões. It was a project, and there were international Gideons from Africa, South America, and so on. Era uma oração e havia Gideões da África do Sul, North America? South America, Africa, Asia. África do Sul, África, Ásia, etc. And I discovered a guy I didn't know. His name was Mike Bunga. E havia um irmão, Gideão, que era Mike Bunda. Mike Bunga is the man in charge of all Africa, like Angelo is in charge of all Europe. E portanto, este irmão era responsável por toda a África. I didn't know this guy. Mas eu não o conhecia. When I saw him, he was a bit sad, but I didn't know him before, so maybe he's always like this, I don't know. Quando eu olhei para ele, pareceu-me um pouco triste ou preocupado, mas eu não o conhecia, eu pensei que talvez ele seja mesmo assim. But after 2 days, in our prayer meeting in the morning, Gideon asked him, "What is your problem, Mike?" Because he knew him. Mas ao fim de 2 dias, um Gideão na reunião de oração perguntou-lhe: qual é o teu problema, Mike? Porque ele conhecia-o. And Mike was limited to cry because he was really in trouble. E o Mike basicamente limitou-se a chorar porque ele estava mesmo numa situação difícil. And he told us, "We didn't see our daughter for 3 days. She was a teenager and she was gone. Nobody knows where she was." Eu não sei da minha filha adolescente, já não a vemos há 3 dias. E não sabemos para onde é que ela está. Desapareceu. We hope she's fine, but we don't know. Esperamos que ela esteja bem, mas não sabemos. So he was very concerned, and you can imagine it was real. E ele estava mesmo preocupado e podem perceber pela situação que era uma coisa grave. There was a Swiss guy in the meeting. E havia um irmão suíço na reunião. And there was a Swiss chain in this time already in Switzerland. E já havia uma cadeia deste género a funcionar na Suíça. And he just did one phone call to the lady in charge of the wheel for the country. E ele apenas fez uma chamada para a capelã responsável pelo país inteiro, por esta cadeia no país inteiro. It was 10 o'clock in the morning. E eram 10 da manhã. At 12 o'clock, he received a message from his wife in Africa. Everything was okay. 2 horas depois, ao meio-dia, ele recebeu uma mensagem da esposa na África a dizer que tudo se tinha resolvido, estava tudo bem. But all auxiliary in Switzerland receive message through WhatsApp, through whatever, but they receive the message and they begin to pray. Todas as auxiliares na Suíça receberam uma mensagem, seja por WhatsApp ou uma mensagem normal, para orarem por esta situação e estavam em oração. This is the result of this prayer chain. Immediately, one call, everybody pray. E isto é o resultado desta cadeia de oração. Um telefonema e de repente temos tantas auxiliares a interceder por um assunto e resolveu-se tão rapidamente. You know, auxiliary are also women of the book, and they distribute, they place the book also. As auxiliares também são mulheres do livro e distribuem este livro. That's mostly the reason that sometimes auxiliary don't want to join, because they say, "Oh no, I don't want to be in front and distribute." They're afraid sometimes about this. Às vezes as auxiliares não querem participar porque se sentem mais tímidas e não querem andar nas distribuições. And you see, I should say this is not the most important. Mas eu devo dizer que isto não é o mais importante. Don't worry.
when you will be ready to do it, the Lord will show you how to do it. Quando estiverem prontas, não se preocupem, quando estiverem prontas para fazê-lo, o Senhor vai vos mostrar como fazê-lo. And I really recommend you to do it because there is so much joy to do it. Eu recomendo-vos vivamente a fazê-lo, porque há tanto gozo em fazer estas distribuições. But we cannot compare the auxiliary work and the Gideon work in distribution. Mas não podemos comparar o trabalho das auxiliares na distribuição e dos gideões na distribuição. When my auxiliary is going through medical place in my town, it took maybe an half day to do it. Para as auxiliares irem a uma, Doctor place. para ir às clínicas, etc., a distribuir novos testamentos, talvez leve meio dia a fazê-lo. And maybe she plays 3, 4, 5 New Testament in all the afternoon. E talvez ela consiga pôr 3 ou 4 ou 5 novos testamentos em toda a tarde. When I go to a university with 1 or 2 or 3 boxes, in an half hour I distribute 1, 2, 300 New Testament. Quando eu vou para uma universidade com 2 ou 3 caixas, eu numa hora distribuo 200 ou 300. So she could tell me my work is not very important, may look into your work. Talvez ela me possa dizer, o meu trabalho não é tão eficaz ou não é tão importante como o que tu consegues fazer. But you know, what is important is to follow what the Lord is telling us. Mas o que é importante é seguir o que o Senhor nos está a dizer. And who knows the fruit of the 2, 3 or 4 New Testament place in a medical place and mine place outside in university? Nobody. E quem é que sabe o fruto que vai dar os 3 ou 4 ou 5 novos testamentos postos na clínica ou os 300 postos na universidade? Dados na universidade. Today auxiliary for some years have the possibility to join the Gideon. The man is a husband to go in distribution. E hoje em dia os auxiliares podem se juntar aos maridos na distribuição. But I would like to tell you, sisters, never forget that if you don't go to the places where you only can go, mas deixem-me dizer-vos, se vocês não forem aos lugares onde apenas vocês podem ir, nobody will go. Ninguém lá vai. I will not go to medical place. I cannot. Eu não posso ir às clínicas médicas. If you pray, we will have more Gideons to go to university. Maybe you have time to go to medical place. Se vocês orarem, nós vamos ter mais gideões para ir às universidades e vocês estarão mais livres para poder ir à clínica, à esteticista, etc. But I have to tell you, it's very nice also to distribute with your wife at a university place. Mas claro que é muito interessante poderem distribuir também na universidade com o gideão, com a sua esposa. And I remember the first time I did it a few years ago, there was a lot of ladies who go to my wife to get a New Testament and they will not go to me. I don't know why. E devo-vos dizer, a primeira vez que fiz, há uns anos atrás, muitas senhoras vinham ter com a minha esposa para receber um Novo Testamento e não vinham ter comigo. So let's speak about the membership also. Então vamos falar também da membresia. This is also an important part of the auxiliary ministry and you need to think about it always. Isto também é um trabalho importante das auxiliares e nós temos que pensar nisto sempre. We need to have more and more auxiliary involved in this ministry at the local level. Nós temos que ter mais e mais, cada vez mais, auxiliares envolvidas a nível local com este ministério. And we need to encourage our wives to join the Gideon through the auxiliary ministry. E temos que encorajar as nossas esposas para elas desenvolverem este trabalho das auxiliares. I remember about some story I hear from young auxiliary coming to a camp as new members. Eu lembro-me de uma história que uma auxiliar partilhou, uma nova auxiliar vindo para um campo. And I can tell you, if the experience is not good, they never go back. Ou seja, quando uma auxiliar vem para uma nova auxiliar, se a experiência que ela tiver não for boa, ela não volta. And if the auxiliary is not joining anymore, we are losing the Gideon, I can tell you, in the future. E se as auxiliares não voltam, nós vamos perder gideões no futuro. Let me give you a simple example. Deixem-me dar-vos um exemplo simples. Three situations which are very clear in my mind. 3 situações que são muito claras na minha mente. First situation, it is a Gideon with a wife who are against the ministry or not want to join because it's not good for you. For example, this is first situation. A primeira situação é um gideão em que a sua esposa ou é contra o ministério ou não se quer envolver com o ministério dos gideões.
It looks like you are going in a car, you start the motor, but you forget to put away the brake. You cannot move. É como se fossem num carro, pusessem o carro a trabalhar, mas deixaram o travão de mão travado. This is the situation of a Gideon with an auxiliary, with a wife which is not following him. Isto é a situação de um Gideão em que a sua esposa não o acompanha, ou é contra. This situation can change with prayer. Mas esta situação pode mudar com a oração. Second situation, A segunda situação, well, the wife is okay with the Gideon ministry, but she's not really involved in the ministry. a segunda situação é a mulher do Gideão, a esposa do Gideão, que está ok com o trabalho do marido, mas não se envolve realmente no trabalho de auxiliar. The Gideon looks like a car with a motor, okay, but with no brake, but no turbo. It's a simple car. You know? Em comparação, é como o Gideão, esse Gideão é como um carro que tem motor, não tem o travão travado, mas também não tem turbo. I didn't know if you drive in a car with the turbo broken, but I can tell you it's not fun. Não sei se vocês já conduziram algum carro com o turbo partido, mas não é divertido. But when you have an auxiliary near a husband working in the ministry, together it's like a car with a turbo and it works very fast and very nice. Mas quando temos a auxiliar a trabalhar junto com o seu marido, é como termos um carro a funcionar em pleno e com turbo e atinge alta velocidade. And we need auxiliary near our Gideons. Nós precisamos das auxiliares juntas dos Gideões. So yes, we need also money. Claro que precisamos também de dinheiro. For us, it's a bit strange in Europe to ask for auxiliary offering. Na Europa parece um pouco estranho nós pedirmos às auxiliares para também ajudarem com ofertas. Just to tell you that in the States, when an auxiliary is ordering scriptures, they have to pay for it. Nos Estados Unidos, quando uma auxiliar está a pedir Novos Testamentos, ela tem de pagar por eles. In France or in Portugal, you just order, you receive it freely. But it's important to have it in mind. Em França ou em Portugal, quando pedimos Novos Testamentos, apenas os recebemos de graça. Mas é importante ter isto em mente, que nos Estados Unidos, quem pede, paga por eles. Sometimes auxiliary are taking care of the budget home. So you need to push us also to put money in the box for the Gideon. As mulheres em casa também muitas vezes tomam conta do orçamento. E precisamos de perceber que aqui a questão dos auxiliares também precisam ter isto em mente, de gerir este orçamento. We have a goal in Europe to multiply by 2 the offering in 10 years. You need to be a part of this project. Nós temos o objetivo na Europa de duplicar as entregas de Novos Testamentos em 10 anos. Budget? No, the offering, the incoming. Double Yes, we want okay. to have the double temos um objetivo de in 10 years. duplicar as entradas de receita em 10 years? 10 years? Em 10 anos. Em 10 anos, It duplicar as seems to be entradas. difficult to understand for some Gideons, but it's a reality. So, yes, the ministry of the auxiliary is really indispensable. Really? Ok, sorry. O trabalho então das auxiliares Sorry for my accent. é mesmo indispensável. I'm facing back I can tell you in conclusion that the Gideon ministry has no real future without the auxiliary ministry. Portanto, dizer-vos que o trabalho dos Gideões não tem futuro sem o trabalho das auxiliares. And to Gideons, I tell you that the future of your auxiliary in your country will be your future. You need to promote it, and it will increase the ministry in your country today. Portanto, o trabalho das auxiliares que será feito ou que seja promovido vai criar aqui um boost, vai maximizar o trabalho também dos Gideões no futuro. The first break to the auxiliary are the Gideon. Don't forget it. The first break, the first things O primeiro travão dos Gideões são as auxiliares. So we need first to change our mind, to help them to grow, and they will do it by themselves. Don't worry about it. Nós, como Gideões, temos de as incentivar a fazer o seu trabalho e depois elas farão por elas mesmas, autonomamente. So let me tell you that you are very important, and without you, there's no future for us. Então deixem-me God bless you. dizer-vos que vocês são realmente importantes, as auxiliares,
e que sem vocês não conseguimos fazer este trabalho dos Gideões. Deus vos abençoe. Este que temos à nossa frente, não é? Fomos desafiadas para este ministério tão importante e que pode ser realmente efetivo e eficaz para a salvação de muitas pessoas. Nós agora vamos ter o testemunho de uma irmã nossa, a irmã Isabel Louro, do campo Lisboa Oeste, que, mesmo a propósito, vai falar um pouco da experiência das auxiliares nesta altura de pandemia e como de alguma forma as auxiliares conseguiram ultrapassar um pouco esta distância e este confinamento a que todos nós tivemos que fazer. Não sei se será possível já. Boa tarde a todas as irmãs. Eu sou Isabel Louro, do campo de Lisboa Oeste, e foi-me lançado um desafio de compartilhar convosco o início, como é que nós começamos a fazer as nossas reuniões de oração via Zoom, reuniões de oração das auxiliares. Já agora, historiando um pouquinho, eu lembro-me que em maio de 2019, há cerca de 2 anos atrás, a nossa irmã Isabel Ruth criou no WhatsApp o grupo das auxiliares de Lisboa Oeste. Nós tínhamos acordado criar este grupo depois de uma reunião de distribuição de Novos Testamentos e estávamos realmente entusiasmados com a ideia de que isto poderia ser útil e poderia facilitar muito o nosso trabalho. E realmente, em dezembro de 2019, quando nós fizemos a nossa última distribuição de Novos Testamentos, já aí foi muito útil termos criado o grupo do WhatsApp, porque permitiu-nos acertar muitos detalhes em relação à reunião, ponto de encontro, horas, etc., muitas dessas coisas. Tínhamos então combinado uma nova distribuição para março de 2020, mas entretanto a pandemia apanhou-nos. E ficou tudo sem efeito, obviamente, como aconteceu certamente com as outras irmãs também nos outros campos, e ficámos também sem nos reunirmos nos jantares habituais que costumávamos fazer. Portanto, nesta situação de ficarmos distanciadas umas das outras. Bom, mas entretanto, em junho de 2020, o presidente do campo, o nosso irmão Filipe Reinaldo, ele deu uma sugestão de juntar as auxiliares numa reunião de oração, intercessão via Zoom, como já os nossos irmãos gideões faziam já há bastante tempo. Entretanto, eu lancei novamente no WhatsApp este desafio às nossas queridas irmãs, que acolheram imediatamente. Bom, então havia que começar, não é? E para isso contámos muito com o apoio informático da nossa irmã Isabel Ruth, que foi realmente crucial, e decidimos então começar a fazer reuniões mensais, porque quando o nosso irmão Filipe lançou o desafio, ele não nos definiu as características das reuniões, qual era a periodicidade, como é que deviam ser, apenas lançou o desafio. E então falámos depois no WhatsApp relativamente a estes pormenores das reuniões e acabámos então por avançar com reuniões mensais, através da tecnologia Zoom, durante cerca de 40 minutos cada reunião, e decidimos fazer à segunda-feira, cada mês. Portanto, quando nos reuníamos era à segunda-feira depois da reunião dos nossos irmãos gideões. Isto porquê? Porque algumas irmãs tinham mais dificuldade com a tecnologia, os nossos irmãos tinham já mais prática e podiam auxiliar as esposas exatamente nesta interação. Então, nós fizemos a primeira reunião em novembro, salvo erro, e basicamente o que é que nós fazemos durante estas reuniões? Nós partilhamos a leitura da Palavra de Deus e temos depois
um tempo de intercessão e oração por vários assuntos. Começámos em novembro, portanto, como eu já disse, e desde então para cá temos reunido mensalmente às 10 horas de cada segunda-feira, da segunda-feira de cada mês. Tem sido, portanto, um tempo muito interessante de contacto, de partilha e, sobretudo, de intercessão e oração ao nosso Pai por vários assuntos que, entretanto, partilhamos. Não só aqueles que já fazem parte do mapa dos nossos estimados irmãos gideões, mas também outros particulares que as irmãs também põem e que nos permite, portanto, orarmos em conjunto e intercedermos por esses assuntos. Para concluir, é tudo muito simples, portanto, a história é simples, mas para concluir, eu ia dizer que nós estamos disponíveis para vos ajudar. Se as irmãs quiserem começar, nós agora até temos pensado que, provavelmente, mesmo depois de levantadas estas restrições da pandemia, como tem sido realmente tão interessante estarmos em conjunto uma vez por mês, desta maneira, que o iremos continuar a fazer. Vamos ver como é que Deus nos vai dirigir. Mas se algum campo, alguma irmã precisar da nossa ajuda, sinta-se à vontade, sinta-se livre, estamos disponíveis para ajudar naquilo que for necessário. E esperamos que realmente o Senhor possa abençoar todos com a sua maravilhosa graça. Obrigada, irmãs. Animadora e desafiante para nós, pela nossa irmã Francesca. Nós este ano pensámos que o tema seria muito interessante, vermos qual seria o testemunho também das nossas irmãs de França e de outras partes do mundo relativamente aos desafios que a pandemia nos tem trazido, e vamos ouvir um pouco aquilo que a Francesca nos vai dizer acerca da sua experiência e também daquilo que o Senhor lhe tocou para nos trazer até nós. It's really a great pleasure to be with you here today. É realmente um grande prazer estar convosco aqui hoje. I don't know if we have sisters on Zoom, but Sim, há irmãs no Zoom, com certeza, and estão a ver-nos. it's a blessing to be with you, with our sisters auxiliaries on Zoom, and thank the Lord that made that possible for all of us here and at home. Vai ser com certeza um tempo bastante abençoado, tanto para aquelas que estão no Zoom, como aqui presencialmente, como mesmo em casa poderão estar connosco. Last July, during the International Convention, I listened to Cindy Davis. She was the president at this time, auxiliary president. No passado julho, durante a conferência internacional, a convenção internacional, eu ouvi a Cindy Davis, que na altura era a presidente para os auxiliares, durante essa altura. Now the president is Lynn Peterson. We heard. Neste momento a presidente é Lynn Anderson, que nós já tivemos a possibilidade de ouvir há pouco. And she talked about women of the Bible that touched my heart. And talking with Isabel, we thought it will be an encouragement for each of us today.
Na sua palestra, ela focou algumas mulheres da Bíblia que tiveram influência e que poderiam ser exemplos também para nós como auxiliares. Ao falar com a Isabel sobre o tema que iríamos focar, eu pensei que talvez fosse interessante para nos encorajar. Só agora um à parte, portanto, eu na altura quando falei com a Francesca, o tema que eu lhe dei como desafio era mesmo este, auxiliares como ser mulheres de influência em tempo de pandemia. I propose to begin with Deborah. Então, vamos começar por Débora. In Judges chapter 4, Deborah was described as a woman who made a difference. Em Juízes 4, 6 a 16, Débora é descrita como uma mulher que fez a diferença. She was full of wisdom, discernment, and courage. Ela era uma mulher cheia de sabedoria, discernimento e coragem. In the book of Esther, Esther was also a woman of courage, prayer. Esther era também uma mulher de coragem e de oração. And Esther has been described as a woman of influence. E tem sido descrita, ou foi descrita na Bíblia, como uma mulher de influência. As she persuaded the king to accept her people. A sua influência foi tal que ela conseguiu persuadir o rei a aceitar o seu próprio povo, o povo a que ela pertencia. And one lady that really touched my heart is Lydie. Mas uma mulher que tocou o meu coração foi Lídia. Nós tivemos a ouvir estas mulheres do Velho Testamento e temos agora esta mulher do Novo Testamento. E vamos ouvir esta leitura. Eu vou pedir à Sónia para fazer esta leitura. Atos 16, 13 a 15. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu a isso. In this text, Lydia is recorded as a woman who worshipped God. Neste texto, Lídia, vemos que ela é chamada como uma mulher que é temente a Deus, como louva a Deus. And the Bible says that her heart was opened. E a Bíblia diz-nos que o Senhor abriu o seu coração. And her heart was already well disposed. Também ficou disposto ao serviço. Let the Lord touch our hearts. Deixemos que o Senhor também toque o nosso coração. Let us have this heart that is willing to hear the voice of God through His Holy Spirit. Que o nosso coração esteja também disposto a ouvir a sua voz e através do Espírito Santo. To follow the path He has mapped out for us. De forma a seguir o caminho que Ele planeou para nós. For ministry and for our personal lives. Para o nosso ministério, mas também para a nossa vida pessoal. Isn't it our desire and our goal? Será que não é isso o nosso desejo ou o nosso alvo? Being this auxiliary, women with integrity and value. Ser uma auxiliar que seja mulher com integridade e com valor. Serving and praying. Servindo e orando. God's purpose through the years.
God used the qualities of these women Deus usou as qualidades destas mulheres que nós já ouvimos. in the same way He has proposed a place of service for the auxiliary in the Gideon International. De maneira que também mostrou às líderes das auxiliares a nível internacional. Before us, auxiliary leaders have moved the auxiliary forward according to God's will. Elas também tentaram perceber a vontade de Deus para este ministério. Assim como Deus usou estas mulheres que nós vimos para determinados propósitos, Deus continua a usar mulheres hoje em dia de forma a seguir os seus propósitos. They have been an influence for us, year after year. Elas têm influenciado, ano após ano. We all have in our lives these persons who are a great influence for us. E todas nós temos na nossa vida mulheres que influenciam também. And we are called to do the same for our sisters, for young auxiliary, for our camp and other camps in our country. E nós somos chamadas também a fazer isso, a ser também uma influência para outras auxiliares, algumas mais novas, seja no nosso ministério, seja no nosso país. These times were a little special for everybody with COVID. Sorry? With COVID. It was Sim, different. com o Covid tem sido bastante difícil para todos nós. Sim. Our world has experienced great change due to this pandemic. E o nosso mundo tem vivido grandes mudanças devido a estas circunstâncias. But however, whatever the circumstances, we can always pray. Mas, sejam quais forem as circunstâncias, em quaisquer circunstâncias, nós podemos orar. Can share our personal testimony. Podemos também dar o nosso testemunho pessoal. And tell a lost person, even on the phone, E how to até, meet the Lord. sim, e até pelo telefone nós podemos encorajar outras. Each day, we have several opportunities to offer a New Testament. Todos os dias nós podemos ter oportunidades para oferecer um Novo Testamento. Some weeks ago, a technician, gas and electricity technician, came at home. Há 2 meses atrás, um técnico de eletricidade chegou a casa. When I offered him the New Testament, he was surprised. Quando eu lhe ofereci um Novo Testamento, ele ficou surpreendido, But he was so welcome for him. mas foi bem recebido por ele. He explained to me that he had planned to have baptism for his 4 children, Ele explicou-me que já tinha planeado o batismo para o batizado para os seus 4 filhos, and one of his sons, e um deles com 20 anos, 20 years old, com 20 anos, has a degenerative disease. tinha uma doença degenerativa. The doctors don't have hope for him more than his 25 years. Os médicos não davam esperança de vida para além dos 25 anos. It was so hard to have this man in front of me. Foi tão difícil ver este homem ali à minha frente And to see his pain. e ver a sua dor. I was broken in my heart. Fiquei com o coração quebrado, partido. I assured him that we would pray for his son, Eu assegurei-lhe que nós iríamos orar pelo seu filho, Jeremy, o seu filho Jeremias, and that he could talk to the Lord and say to the Lord all he has in his heart. e That que ele the Lord hears him. que ele podia falar com o Senhor, que o Senhor o iria ouvir nas suas orações também. We may read now Luke 21. It's a song. It's in the end. It's in the end, Francesca. The verse is in the end. Okay. Okay. During this period of COVID, many auxiliaries are praying
like never before. Durante este período de Covid, há muitas auxiliares que têm orado de uma formas como nunca o tinham feito antes. Through Zoom, Algumas por Zoom, como nós já ouvimos até aquele testemunho da Isabel há pouco, Skype, Skype and other networking opportunities. e outras formas de o fazer online. And even the auxiliary that didn't use to do that, they discovered that during this time. E muitas auxiliares que nem sequer estavam habituadas a usar este tipo de ferramentas descobriram esta forma de o fazer. And it was sometimes funny, Às vezes até era engraçado, because when we really want something, we can reach it. porque nós realmente, quando queremos muito uma coisa, nós vamos tentar, vamos persistir, vamos tentar alcançar isso. A mother or grandmother who has a son or a girl very far from home, Uma mãe ou uma avó que tem um filho ou uma filha muito longe de casa, and she will find the way to speak with him with a video, ele vai arranjar qualquer maneira de falar com o Skype. filho ou com a filha ou com o neto ou com a neta, não é? Está aqui alguns exemplos, já estamos a ver aqui algumas mãos. Skype, email, Skype, e-mail, Google Meet, Zoom, o que for, não é? and we saw the same thing with this time where we couldn't be together. Então, e vimos a mesma coisa neste tempo em que não podíamos estar presencialmente. To have these moments together with WhatsApp, Zoom, Ter estes Skype, momentos juntos, seja por WhatsApp, Zoom ou Skype, and to be together. e estarmos juntas. That is very important. Isso é muito importante, That estar is- juntos. That nobody can have it seems that she is alone. Sentir que ninguém está sozinho, não é? Que podemos estar juntas em oração também. And even for the application on the phone, TG Member, Sim, há também uma aplicação para o telefone que nós aqui em Portugal ainda não estamos a usar muito, mas que temos que explorar essa questão. Portanto, que é a aplicação TGI Member App. Portanto, temos que desenvolver mais esta questão. probably you know it. We have our calendar, international calendar, O calendário internacional de oração está também nessa aplicação. and on TGI Member application we have some more topics of prayer. E além do calendário internacional de oração, nesta aplicação temos ainda mais assuntos de oração que podemos, pelos quais podemos interceder. And also events in our camp, E alguns também do nosso campo. Os eventos, sim. Está à distância às vezes. and we can use it daily in our daily devotions. E podemos usar também no nosso tempo pessoal. For example, the 17th of the month we pray for Americo and Marietta. Por exemplo, no nosso campo, no dia 17, oramos pelo Américo e pela Marieta. 16th of the month we pray for David and Lina. No dia 16, pelo David e pela Lina. We can see now some examples of prayer for your country here in Portugal. Portanto, podemos ver estes exemplos de oração por Portugal aqui também. Jean-Marc has spoken about letters of prayer, chain of prayer, O Jean-Marc também falou na questão das cartas de oração. and talking with Isabel, she proposes, for example, these topics of prayer for you that you can transmit to the others. Não. E então temos este versículo que a Francesca também nos recomenda nos nossos tópicos de oração, para termos presente sempre este versículo: vigiai, pois, orando em todo o tempo. Isto deve ser algo que deve estar presente nos nossos tempos de oração também. These topics of prayer are the same for us in France.
Temos estes tópicos de oração, a Francesca pediu alguns tópicos de oração, e nós podemos continuar e devemos continuar a orar por Portugal. Mais oportunidades de testemunho pessoal, mais lugares para abertos a receber os novos testamentos e nova abertura dos lugares a que nós costumávamos ir. These are the topics. Yes, okay. About distributions, our personal medical appointments are an opportunity to be seized. É importante também, nós sabemos que as distribuições não têm sido permitidas, mas há uma coisa que nós podemos aproveitar, é as nossas próprias consultas médicas. São oportunidades que podem ser aproveitadas. When we need to see a doctor, dentist, Quando precisamos de ir ao médico de família, ao dentista, oftalmologista, physiotherapist, fisioterapeuta, hospital, ou no hospital, if it happens, we can offer the New Testament. nós podemos oferecer o Novo Testamento a título pessoal. In our camp, some weeks ago, E no nosso campo, há algumas semanas atrás, Edith and Jack needed to see the doctor. Edith e Jack foram ver o seu médico. The doctor was not available and they met a replacement. Sorry? He was not available and they met the replacement. Ele não estava disponível e eles encontraram-se depois, mais tarde, pela primeira vez. No outro. Foi um substituto que eles tiveram pela primeira vez. It was the first time they met him. Foi a primeira vez que viram aquele médico, porque o médico de família deles não estava disponível. They offered to him the New Testament. Então ofereceram-lhe o Novo Testamento branco, que é para o pessoal médico. He was so touched. E ele ficou tão tocado com essa atitude. He held the New Testament like if it was something very precious. Ele agarrou naquele Novo Testamento como se fosse algo muito precioso. He explained to them that the day before he has buried his son. His son was dead. E ele explicou então que no dia anterior ele tinha enterrado, ou tinha sido o funeral do seu filho. This man had 3 children. He has 3 children. Ele tinha 3 filhos, 52 years old. 52 anos. It was so hard for them, for him, for his wife, the mother. Foi muito duro para ele, para a mulher, para toda a família. It was probably the first and the last time they met because he was preparing for retirement. Provavelmente seria a última vez que aquele irmão iria encontrar aquele médico, porque ele já se estava a preparar para a reforma. But he told them, we will see after for eternity. Mas ele disse-lhes, nós nos veremos na eternidade. Some weeks ago, I was in a clinic for an appointment. Há algumas semanas atrás eu estive numa clínica para uma consulta. At the reception, there were some secretary. E na recepção estava uma secretária. I offered to them the New Testament. E eu ofereci à secretária da recepção também o Novo Testamento. It's a gift, good to read. É um presente, é bom para ler. And one of the secretary was a very young girl. Ela era ainda muito jovem. She didn't dare touch the New Testament. Mas uma delas ela não quis agarrar o Novo Testamento, nem sequer tocá-lo. She didn't dare take it. Nem sequer agarrá-lo. And she asked me, but what is it written in it? E perguntou, mas o que é que está escrito aí? What do we find in O it? que é que podemos encontrar aí?
she never heard about the Bible. Ela nunca tinha ouvido falar da Bíblia. She never have had the opportunity to have a Bible. Nunca tinha tido a oportunidade de agarrar numa Bíblia, de ouvir falar sobre a Bíblia. It was a little funny, but it was sad. Embora possa ser de alguma forma engraçado, no sentido que é uma coisa que não é habitual, mas ao mesmo tempo triste, não é? Este tipo de situação. And this happens when students at school they receive the New Testament. Some persons say, "I never heard about the Bible. I never read the Bible." E isto acontece cada vez mais, e sobretudo com estudantes que nunca ouviram falar, não sabem o que é que a Bíblia diz, nunca ouviram falar acerca dos conteúdos da Bíblia. Nurses, I remember one nurse in outside a hospital. We had offered New Testament, and one young nurse was so happy to have the Bible, the New Testament. It was the first time for her. Lembro-me de uma enfermeira a quem nós oferecemos fora do hospital, no hospital que nós fomos, era uma enfermeira ainda nova, e ela ficou contente porque ela nunca tinha tido a oportunidade de ter um Novo Testamento na mão. Let's have a little trip now, travel to France. Vamos fazer agora uma pequena viagem e vamos até França. Here we are in Nice, south of France. Estamos aqui em Nice. One of the auxiliary, Natalie, had an idea to wrap the New Testament to... Uma das auxiliares, a Nathalie, teve uma ideia interessante, que foi embrulhar um Novo Testamento, assim, ali como se fosse um presente, pôr um lacinho como se fosse um presente. And some auxiliaries visited the doctors. We can't put the New Testament in the waiting room, but we can offer to the doctor. Neste momento, por causa também das restrições da pandemia, não se pode colocar Novos Testamentos. É a mesma coisa cá em Portugal, isso ficou restrito. Mas esta auxiliar teve a ideia de embrulhar e cada auxiliar que pudesse entregar um Novo Testamento como uma prenda, como um presente aos médicos individualmente. And they offered in this way New Testaments to medical staff, pharmacists, all these places that remain open during this time of pandemic. Então, durante a pandemia, como tanto as farmácias como as instalações médicas e de saúde continuavam abertas, elas conseguiam oferecer a quem quisesse alguns destes Novos Testamentos embrulhados como um presente, ou com este lacinho, com esta ideia de ser um presente. The staff was very surprised. It was the first time that somebody proposed to them a gift. Portanto, eles próprios ficaram muito surpreendidos porque nunca tinham recebido o Novo Testamento desta forma, como se fosse um presente. And other auxiliaries all over the country, we took the idea with what New Testament and to do distribution in this way. E outras auxiliares, ao longo noutras regiões da França, noutros campos, acharam tão interessante esta ideia que adotaram essa ideia também para poderem fazer na sua região. And then for the period of Christmas, New Year, Easter. E então, aproveitando a oportunidade do Natal, do Ano Novo e da Páscoa, conseguiram então também distribuir estes Novos Testamentos, não é? Não só nas instalações médicas, mas também nas farmácias, como a Francesca já referiu também. It's a very nice opportunity to offer the New Testament. É uma excelente oportunidade para oferecer um Novo Testamento, sobretudo estas três alturas-chave, e sobretudo no Natal e na Páscoa, não é? E foi entregue como, no fundo, um presente, não é? Como um agradecimento pelo seu trabalho, não é? Yes, and there were very few refusals. E curiosamente, houve muito poucas recusas. Não é? If some doctors we can't see them, someone have a call. Why not to propose the New Testament? Sim, pode-se até dar um telefonema para propor a entrega do Novo Testamento.
in Paris now. Em Paris, deixa eu ver aqui, isto é alguns exemplos, não é? De como podemos embrulhar como elas embrulharam os Novos Testamentos, não é? É interessante vermos, não é? Até ali num sentido. Here we have they were two auxiliaries of the city Bordeaux. Em Bordeaux. E este é em Paris, não é? Era em... Sim, o outro era em Paris e é em Bordeaux? Não, era só em Bordeaux. A outra... Before exemplos. it was two auxiliaries of Bordeaux. Portanto, aquelas situações foram muito em Bordeaux. E agora vamos até Paris. Portanto, estamos a ir a vários sítios de França. Auxiliaries visited doctors or medical staff and proposed the New Testament for the staff is working in houses for elderly. Sim, portanto, as auxiliares também podem visitar as residências ou os lares de terceira idade e podem propor ao staff médico, ao pessoal médico ou ao auxiliar para entregar estes Novos Testamentos. Isso aconteceu em Paris. Medical who works in houses for elderly. Para médicos que trabalham também lá ou enfermeiros. And one of these house for elderly asked for an animation. Ora, destes lares pediu uma animação. And the auxiliary with her husband went to present the story of prodigal son in Luke 15. Então, uma das auxiliares com o seu marido foram e contaram a história da parábola do filho pródigo, em Lucas 15. And with support the Rembrandt's painting of prodigal son. E usando o quadro de Rembrandt sobre esta parábola do filho pródigo. Portanto, foi uma forma a história de forma que eles entendessem também. And they had a video about this painting. Tiveram também um vídeo acerca deste quadro, da forma como ele foi feito. This story is very important for old persons because they think about death and about the person's children or family or friends that they are not in peace and need to forgive. Esta história pode ser muito importante para pessoas mais velhas, porque pensam muitas vezes em pessoas que estão distantes, familiares e que não tiveram ainda a oportunidade de perdoar. It's incredible. It was on January and the second one on April in time of pandemic that they were there. É incrível como isto foi em janeiro e depois, em abril, conseguiram ir até a este lar fazer esta apresentação. They only needed a test, negative test. Só precisaram ter um teste negativo. And they could offer themselves, the auxiliary, with her husband, the New Testament for old persons. E puderam oferecer Novos Testamentos os que estavam residentes neste lar. When I saw this picture, I was crying because it's a dream to do this. Quando vi esta fotografia, fiquei impressionada porque isto é um sonho que temos de poder fazer isto, não é? But it is possible. Mas é possível, não é? Temos este exemplo, não é? Às vezes é preciso alguma criatividade e persistência, não é? And all these experiences, this testimony, todas estas experiências e testemunhos, they bless us and they encourage us to try and to try some things. Each possibilities we can meet that don't hesitate to try it and to propose the scriptures. Estes testemunhos são bênção para nós e são uma forma de nos encorajar a experimentar novas formas de chegar até às pessoas, não é? De experimentar, não termos medo de fazer este tipo de experiências, não é? And a very good way to be to have these encouragements
is possible when we can join, when we can be some persons together. These examples of distribution, they organized for several persons, then going in other parts. Estes exemplos ajudam-nos e encorajam-nos a perceber que podemos ir em grupos mais pequenos, ir a vários sítios, a sítios diferentes, não é? Não temos que ir todas juntas, não é? Porque agora nem podemos ir, nem sequer podemos ir muitos, não é? Portanto, às vezes basta um casal, não é? Ou uma pessoa, duas pessoas a sítios diferentes. Choosing a day when we know that we will be several persons available. We pray for that, we prepare, we know others are praying for that. É importante saber quem está disponível, várias pessoas estejam disponíveis, orar e orar por aquelas pessoas que vão fazer estas apresentações. And some in one part, others in other part. Umas num lado, outras no outro, mas... And in this moment we can say, also to the persons we see, the secretary, the doctors, that in your town we are here today to offer the Bible, these books, it's for you, and they know that other places have accepted it. E podemos dizer, olha, nós estamos aqui, queremos fazer esta oferta e para um médico ou um auxiliar médico, e podemos dizer que noutros sítios esses já foram aceitos também. É um presente para essa pessoa. And one testimony that it's a very nice testimony in Lithuania. Vamos agora até a Lituânia, temos um testemunho muito interessante da Lituânia. I found this testimony in the review on the Connection, Gideon International. Eu encontrei este testemunho na revista Connection, dos Gideões Internacionais. É a revista de abril-maio deste ano. E é um testemunho que está aqui perto de nós, não é? É na Europa. Às vezes vemos testemunhos de outras partes do mundo, mas este é da Europa, não é? Over the past few months, God has blessed the rich responders' efforts of Gideon and auxiliary in Lithuania. Ao longo destes últimos meses, de certa forma, Deus abençoou os esforços dos Gideões e das auxiliares deste país. The following is a short account of how they've experienced His perfect timing. O que eu vou contar é um pequeno relato de como Deus tem o seu tempo perfeito para todas as coisas. There is an ambulance hospital in the Lazdynai district near Vilnius. Há um hospital em Lazdynai, portanto no distrito de Lazdynai, perto de Vilnius, que é a capital da Lituânia. For almost 10 years, Gideons were not allowed to enter for scripture placements. E por cerca de 10 anos, os Gideões não lhes foi permitido, aos Gideões não lhes foi permitido entrar para colocar escrituras, para colocar Novos Testamentos. However, they continued to pray. No entanto, eles continuaram a orar por isso. In early 2020, e no início de 2020, the doors of this hospital opened. As portas deste hospital abriram-se. And the word of God was allowed to be placed. E foi permitido que a palavra de Deus pudesse ser colocada ali. Although medical staff were not allowed to receive copies. Embora o pessoal médico não tenha sido autorizado a receber qualquer cópia. Before the International Patient Days, um tempo antes do dia, o que é considerado o Dia Internacional do Paciente, which was celebrated on February, que é celebrado internacionalmente em fevereiro, no dia 11 de fevereiro, the brother Jonas got a call. O irmão Jonas Dobilaitis, the Catholic priest, recebeu, portanto, então este irmão recebeu uma chamada do sacerdote, do padre, não é, católico, não é? Who is the chaplain in this hospital? Que é o capelão no hospital.
asked that all medical workers be urgently supplied with the Word of God. E pediu, portanto vejam este pedido, que pediu que todos o pessoal médico daquele hospital precisavam urgentemente de ter a palavra de Deus. That's great, really. Ora, isto, não é? Durante 10 anos eles oraram e agora veio este pedido em forma de telefonema. Gideons and the auxiliary visited this huge hospital to distribute scriptures. Ora, os gideões e os auxiliares foram logo visitar este grande hospital, não é? Para distribuir as escrituras. Technical staff to the head of doctors. Portanto, começaram tanto pelo pessoal técnico como até os próprios médicos, não é? A few days later, COVID began and all medical institutions were quarantined. Portanto, passado poucos dias, começou aquele confinamento do Covid-19 e todas as instituições médicas ali na altura ficaram em quarentena. And now half of this hospital is used to treat patients affected by COVID. Metade das instalações daquele hospital é usada para tratar pacientes doentes afetados pelo Covid-19. Pray for all these copies of the scriptures. Oremos por todas estas cópias de Novos Testamentos que foram ali colocadas. To finish now, I would like to propose you some faces of auxiliary. Para terminarmos, portanto já fomos à França, já fomos à Lituânia e agora vamos ver o que é. This one you know them, it was here 2 years ago in Portugal. Aqui algumas caras conhecidas. I saw one sister this morning, she was on Zoom. Algumas não estão aqui, mas estão no Zoom. You know that in our calendar we pray each other, and on 16 we pray for Portugal and Spain. Nós oramos umas pelas outras e como eu já referi, oramos um dia por Espanha e outro por Portugal. And the 15 we pray for Italy. Yes. E no 15, portanto, oramos por Itália. And 14 for France. Portanto, dia 14 por França, 15 Itália e 16 Portugal. Ok. Here we have auxiliaries in Spain. They distribute a lot. Aqui temos os auxiliares da Espanha que distribuem muito, são muito ativas. In the middle, Rosie is the wife of a field representative in Spain, Javier. Rosie é a mulher do field representative em Espanha. And there we are in Italy. Aqui temos as auxiliares da Itália. With Ming, the wife of Angelo. Temos aqui uma delas é a Ming. Qual é que é? This one? Ming é a mulher do nosso irmão Ângelo. Não sei se ele está aqui. Ah, Ângelo! You like to see your wife. This was a meeting, a gathering for new members with auxiliaries of Rome and other camp were invited. Uma reunião para juntar novas auxiliares e two camps? No. More? Portanto, vários, juntaram as novas auxiliares de vários campos. It's a good way to do something together, gathering with auxiliaries of our camp and other camps. É muito bom, é uma ideia muito interessante juntar auxiliares de vários campos, porque pode ser muito produtivo e encorajador, não é? Partilharem as várias experiências e motivarem-se umas às outras. In order to be this women of influence. No sentido de sermos mulheres de influência, como temos estado a ver também. And Ming send to you greetings and love and prayers. Ming, a mulher do nosso irmão Ângelo, com muita pena não está cá e manda muitas saudações a todas. All of you, all of us are precious for our Lord. Todas nós somos preciosas para o nosso Senhor e para o trabalho que podemos fazer. And I would like to say to give you
the blessing of the Lord for each of you in your camp, in your lives. Eu gostava de deixar aqui este desejo da bênção de Deus para a vossa vida e para o vosso campo. And when we come back at home to share with other sisters all the blessing we have received here today. E quando regressarmos a casa, podermos partilhar estas bênçãos com outras irmãs. God bless you, and with Mark 12, let's continue always to love the Lord. Que Deus vos abençoe e que, portanto, a Francesca está aqui a referir o versículo de Marcos 12:30. Eu não tenho aqui presente. Love the Lord with all our heart, all our soul. Ama a Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e o teu entendimento. All our mind and with all com toda our a tua strength. mente e todas as tuas forças, não é? Que seja realmente este o nosso desafio e o nosso desejo e que fique bem gravado também no nosso coração. Nós queremos agradecer muito à Francesca esta mensagem tão encorajadora. Seria muito bom nós levarmos estes desafios para o nosso próprio campo, não é? Há muito ainda a fazer. Nós temos estado muito parados e temos mesmo que trabalhar e que pôr a nossa criatividade a funcionar. E vimos aqui bons exemplos de como em diferentes contextos, diferentes regiões, se podem fazer algum trabalho que pode ser benéfico para muita gente, não é? E que podem ser bênção para nós e para os outros. Que o Senhor nos dê essa coragem. Penso que nós vamos agora ter também, lembrar que estamos a receber ofertas para escrituras. As escrituras custam dinheiro, não é? Elas, para serem oferecidas, têm que ser pagas, e todo o dinheiro que é recebido, que vai ser recebido durante esta conferência, vai ser integralmente usado para a compra de escrituras, de modo a serem oferecidas e colocadas em vários sítios. Senhor Jesus, estamos gratos por esta oportunidade que Tu nos estás a dar, embora este ano de um modo tão diferente, no entanto sentimos a Tua presença, Senhor. Obrigado por
oportunidade tão grande de podermos ouvir estes testemunhos que nos incentivam, Senhor, a sermos mais dinâmicos a cada dia. Estamos gratos por todos estes testemunhos, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa ainda cada interveniente que ainda vai falar, que possa ser inspirado por Ti, para que possamos ser abençoados e sair daqui com mais vigor e mais força para trabalhar para Ti, Senhor. Pois esta oportunidade Tu nos tens dado, de que é transmitir a Tua palavra por todo o mundo. Obrigado, Senhor, pelos líderes que tens levantado, tanto a nível mundial, como a nível nacional, como até nos nossos grupos, nos nossos campos. Obrigado, Senhor, por estes líderes, Senhor, que se têm dedicado com tanto amor e empenho. Abençoa cada um, abençoa as suas vidas, Senhor, e que eles possam continuar a prosperar e incentivar-nos a cada dia para que te possamos trabalhar mais e melhor. Obrigado, Senhor, por todas estas bênçãos, Senhor, e tudo te pedimos no nome e por amor do Teu amado Filho Jesus. Amém.